julgamento ou, como diz Galliston, cedam à habilidade humana de observar padrões. É isto. Ou seja, a nossa habilidade de classificar. Agora, lembrem o seguinte, classificações são decisões ativas. Tá? Nada tem a ver com aquela passividade da objetividade mecânica, onde chegava a imagem e a imagem era a realidade. Tá? Aqui não. Aqui você tem que ativamente buscar padrões, classificar. Então, voltando aos ultrassons, você tem que, obviamente, conhecer padrões de normalidade e de anormalidade para detectar anormalidades fetais, por exemplo. Tá? Então, volta a questão dos padrões e das classificações. Tá? Então, não se trata mais do intérprete genial, mas se trata do leitor experiente. O especialista ancora o seu conhecimento em experiência supervisionada e não mais no acesso direto à realidade. Tá? É literalmente um aprender a ler as imagens. Mas eu falei para vocês no começo que, no fundo, o que me interessa são os efeitos, usos e efeitos. Tá? E, de novo, a gravidez é fantástica, porque ela te permite ver o que aconteceu na medida em que as pessoas começaram a ter acesso ao ultrassom. Essa imagem foi tirada de um blog de uma pessoa que fez um diário da gravidez inteira com base nos seus ultrassons e outras experiências. Né? Bonitinho, tem foto de quando comprou o primeiro berço, foto de quando não sei quem enviou, parabéns, tem, né? Então, este de qualquer jeito, este é o ultrassom da 22ª semana? 22ª semana. É um ultrassom morfológico. E eis o que ela disse, esse é o blog. Eu vou ler para vocês porque é pequenininha a letra. Então, diz assim, segunda-feira, fevereiro 16, 2004. Dia 12/2, fiz o ultrassom morfológico. Nossa, foi interessante, demorado, detalhado, tudo foi visto, medido, checado. Osso por osso do corpinho do meu lindo foi examinado. Vi todos os órgãos internos do neném, desde intestinos, fígado, estômago, com a presença de líquidos, câmaras do coração. Levou mais de 1h30 o exame. Com a graça de Deus, em letras maiúsculas, justo e bom, 99% livre de qualquer síndrome. Contei os dedinhos dos 2 pés, das 2 mãos, vi a regularidade dos ossinhos dos braços, pernas, caixa torácica em tamanho normal, cabeça normal sem risco de hidrocefalia, lábios normais. Tá? Meu filho amado já tem 25 centímetros, está pesando 515 gramas, tem batimentos rítmicos de 150 batimentos por minuto, anatomia de aspecto normal, boa vitalidade no momento. Ah, como eu gosto desta parte. O cordão umbilical de bom calibre, com 2 artérias e uma veia. Longe do pescocinho, tudo corre perfeito para um parto normal. Infelizmente, eu não consegui encontrar o blog do nascimento, não estava lá, mas eu queria ver se era parto normal. Placenta de bom grau, com líquido amniótico em quantidade normal. Gestação de 22 semanas e tudo está correndo na perfeita harmonia com a natureza. Olhem e vejam a perfeição desse rostinho lindo. Tá? Deve ser, né? Tá? Agora, vejam, o impressionante disso... Tá? O impressionante disso, tem vários aspectos interessantes do uso da imagem. Né? Primeiro, é uma imagem complexa que exige a leitura, que exige aprender a ler. Tá? Este processo de aprendizagem em si já é fascinante. Né? Segundo, esta imagem, o acesso a essas imagens transformou profundamente a experiência de gravidez. Tá? Eu que sou mais velha, na minha época não tinha ultrassom, certo? Eu sabia o sexo do neném quando o neném nascia, né?
Nós todos, a minha geração toda. Olha, menino, olha, são dois. Acontecia, né? Acontecia, né? Agora não, agora você acompanha desde o primeiro, quer dizer, o que acontece? Você leva para casa o vídeo, né? Quer dizer, você faz, e junta com outras tecnologias, você torna público isso, né? Quem vai num hospital como Santa Marina, em São Paulo, né? O parto, se você quiser, é filmado e passado para a família toda, né? Ou seja, a tecnologia de visualização, ela extrapola esses limites a que eu me propus discutir hoje, que é essa questão da verdade, do conhecimento, da objetividade, né? Ela muda profundamente as práticas sociais, né? Porque ela traz novas informações que te permitem outras tantas ideias a respeito do que são as coisas. Bom, chego no quarto movimento, que é mais rápido, porque, como se refere à física quântica, eu entendo muito menos. Então, nesse quarto movimento, a imagem pode ser vista como inspiração. Tá? O Galliston participou da exposição Iconoclash, procurando levar ao público a mensagem que as guerras da imagem, porque Iconoclash era isso, era uma imagem sobre guerra das imagens, tá? Na matemática e na física, começam a ser suplantadas pelo compartilhamento de uma linguagem que é, em parte matemática, em parte visual, em parte física, material, tá? E ele vai exemplificar, primeiramente, essa guerra a partir da disputa sobre o uso de imagens na matemática, no início, desde o século XIX, que vai colocar, de um lado, aqueles que se especializaram em fazer modelos visuais para auxiliar a compreensão da matemática. E, do outro lado, aqueles que consideravam que imagens eram meras distrações, puros jogos de sedução do olhar. E vai abordar mais especificamente as imagens, tem imagens da matemática, mas as imagens mais bonitas da parte que ele foi o curador, se referem à intuição pictórica na física quântica. E aqui também há uma batalha muito grande. Por exemplo, um dos físicos, o Schrödinger, do começo do século passado, ele pedia imagens, ele demandava imagens, queria que seus alunos produzissem imagens. O Heisenberg bloqueava totalmente. Imagens são distrações. Tá? O Galliston vai dizer, então, que no âmago da física experimental há uma tensão fundamental. De um lado, a favor do desejo de imagens do micromundo, e do outro lado, a esperança de encontrar refúgio na abstração matemática. Tá? Então, você tem, de um lado, quem se apoia nas imagens, isso até hoje. Tá? E, do outro lado, aqueles que acham, como Galileu, eu trouxe um trechinho do Galileu, que é muito bonito, que diz assim, é do Ensaiador. Né? A filosofia encontra-se escrita nesse grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres na qual ele está escrito. Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios, tradução é deles, é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Tá? Então, esta batalha entre a imagem e a pura abstração, a leitura dos símbolos matemáticos e a leitura visual, é uma tensão que se faz presente na ciência desde sempre. Mas, nessa curadoria, ele utiliza imagens de um físico que chama Eric Heller. Este no fundo, ele é um artista, né? Que essas coisas que ele faz, ele aproxima a arte e a física. E o Heller vai apontar para possibilidades de rever esta relação entre imagem e ciência a partir de uma nova inserção, tá? A arte.
Ou seja, não deixa de ser uma retomada ao tema com o qual eu iniciei essa fala. Mas não só, tá? Porque não é pura arte, não é dizer, olha que linda a imagem, deixa eu transformá-la em arte, tá? Heller, a partir de técnicas de visualização da trajetória e do movimento dos elétrons, vai sugerir novas relações entre a física clássica e a teoria do caos, tá? E já nas últimas slides, então eu vou apresentar algumas dessas imagens. Então, ele está imageticamente mostrando o movimento dos elétrons, tá? Só que as imagens são tão lindas que eles põem em galeria de arte, tá? E não só, o esforço imagético permite com que ele avance teoricamente, veja coisas que ele não imaginava, como essa aproximação entre a física clássica e a física quântica. Esta é uma de 97, chama correspondência. É uma correspondência entre as ondas quânticas, em preto, e os movimentos clássicos, em vermelho. Essa chama monolite. É uma onda aleatória, em 2 dimensões. Tá escuro aqui, né? Na minha tela está mais bonita. Essa chama transporte, tá? Que eu não saberia explicar, não sei se você saberia explicar, mas são elétrons que são injetados na base, tá? E a viagem deles formam ramos, ramificações. E esse é outro transporte também, onde a viagem dos elétrons parece uma flor. Eu acho que a última é uma fala dele, com a qual eu encerro esta. Ele vai dizendo: há uma conexão, um feedback da ciência à arte desta de volta. Em mim, isso aconteceu inúmeras vezes e levou a descobertas científicas por meio da tentativa de produzir arte. No espectador, assim como em mim. Eu busco um feedback de outra ordem. Eu quero que a imagem seja produzida para evocar emoção e familiaridade. Essa visão pode ser projetada na ciência por detrás da imagem, de modo a sentir o poder e o mistério no mundo da mecânica quântica e o caos microscópico que está logo abaixo da superfície. Bonito, né? Então, com essa eu encerro, né? Deve ter um monte de perguntas que vocês querem fazer, mas espero ter deixado clara a proposta. Quer dizer, em nenhum momento aqui eu me propus a analisar a imagem, embora muitas delas são absolutamente abertas à interpretação, etc., mas não é o propósito, tá? Eu estou muito mais interessada em usos e efeitos, tá? E, obviamente, pelo jeito, pelo estilo de trabalho nosso no núcleo, estas coisas têm sempre um contexto histórico, um contexto cultural, elas não são estáticas, por isso os 4 momentos desta relação das imagens com a ciência.